Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 são os textos que nós iremos aqui iniciar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de cearmos, é dia de refletir, é dia de lembrar o que você fez quando entregou sua vida ao Senhor. Renove a entrega, renove a paixão. Questione o que você dá, questione aquilo que você oferece e o quanto é genuíno e verdadeiro aquilo que você está andando em Deus. Amém? Esse ambiente aqui é muito importante, meu irmão. Você poder alimentar certas coisas, gerar expectativa por Deus. Se você não tivesse um lugar para ir, aonde as pessoas fossem também apaixonadas por Jesus, você não manteria essa chama acesa. Você precisa do outro. Queira você ou não, pense você assim ou não, a Bíblia dá conta de nos explicar que a nossa paixão individual, ela necessita desse contato coletivo. Então você precisa de pessoas e tem que escolher direito. Porque tem uns também que, olha, quando está do seu lado, te puxa para baixo, faz você pensar que Jesus é uma coisa desprezível, é uma coisa à toa. Quando você olha para certos cristãos, é melhor que você não andasse perto deles, sabe? Porque não tem graça, não tem desejo por Jesus ali. Tem um sepulcro, uma forma por fora, mas por dentro dele não tem realidade, não tem realidade. Esse texto aí é um texto de extremo desafio. O meu tema é: o justo viverá por fé, que é o texto. Está escrito assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Trava nessa frase aqui, por favor. Uma pergunta que eu quero te iniciar e quero te fazer, e peço que você comece a refletir comigo. Quando você lê isso aqui, o justo viverá por fé. Justo, você. E o meio pelo qual você deve viver, fé. O que significa isso para você? Se a gente parasse aqui agora e falasse assim: eu não irei pregar. Até porque você é justo diante de Deus, você diz ser um cristão e está andando em Deus. Então, se você se afirma nessa fé, você tem que dar conta de saber como é que você chegou à justiça, ou se considerar justo. E por que o justo vive por esse estilo de vida, vamos chamar assim. Por que essa frase faz sentido na tua vida? Real. Se eu pudesse pegar agora e fazer uma entrevista, desse o microfone e falasse: diga o que essa frase ela tem como sentido para a tua vida. O que você diria? Para um pouquinho e reflete. A gente não pode simplesmente passar por um texto e começar aqui a falar de um texto tão profundo, tão maravilhoso, tão genuíno, tão intenso e tão transformador. Essa mensagem ela é transformadora. Não minha mensagem, o que acabei de ler aqui, o que acabei de projetar aqui para você é extremamente poderoso, mas totalmente ausente da vida de cristãos. O que isso significa para você, meu irmão? O que foi esse evangelho que entrou na tua vida, que revelou para você a justiça de Deus? O que é essa experiência aí? A maioria de vocês não sabe. Lamentável. Teve um rapaz que, quando eu fui me desligar da empresa onde eu trabalhava, ele era um cristão desviado. E ele começou a falar, e falou assim: eu fiquei 5 anos, meu irmão, firmão. Subia monte, descia monte, jejuava, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele foi cantando lá a justiça que ele tinha. Aí ele falou assim: só que eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Sou mulherengo. Aí eu falei: 5 anos se passaram e. Aí ele: cara, eu caí, irmão. Eu caí. Falei para ele: se eu te disser que você não entende a graça de Deus, se eu te disser que você não entendeu o evangelho, não me importa se algum dia você entrou numa igreja, subiu montanha, subiu colinas, subiu Everest, né? Não me importa essa história dele. Eu falei assim: se eu disser para você que você não entendeu o evangelho, e eu comecei a falar do evangelho para o cara, e por sinal, no dia que foi dispensado, eu pedi dispensa, ele estava sendo mandado embora, tinha muitas outras pessoas sendo mandadas embora. Foi um dia que eles pegaram para fazer esse processo. Então tinha tempo para a gente conversar. E aí ele chegou,
eu até brinco, né, que ele começou um dado momento a falar assim, correto, prossiga. Ele ficou assim, correto, prossiga. Eu falei, então você não entendeu o evangelho? Ele, não, correto, prossiga. E eu fiquei ali com ele e fui falando do evangelho e eu vi a cara de surpresa de alguém que andou 5 anos dentro de uma igreja. Então, eu afirmo com toda a simplicidade, meu irmão, e humildade, se você quiser pensar outra coisa, você não tem como checar meu coração, é, a maioria de vocês não soube nunca acessar esse evangelho aqui. É o evangelho de transformação que carece no Brasil. É um evangelho que, por falta dele, a gente questiona outras coisas. Adaptações de pecado, uma melhoria de uma visão. A gente tem que amar a fraqueza, amar o pecado, amar tudo agora. A gente tem que amar tudo, se condicionar a tudo. Por quê? Simples assim, não há mudança no evangelho. Há melhorias. A pessoa ela vai, é um processo terapêutico, ela vem aqui e ela vai sair daqui um pouco melhor, pensando em não fazer mal ao próximo, sabe? Em não chutar mais os gatinhos. O processo do evangelho hoje está banal, está fraco, está frágil, está demais. E eu quero mostrar para você uma coisa, o quanto que essa frase, que está presente na carta aos Romanos, nos 16 capítulos que nós temos dessa carta de Paulo, o quanto que isso é transformador e desafiador. Se você quer viver uma vida com Deus, se você não quer saber de Deus, isso não é para você. Agora, se você quer viver com Deus, não há outra forma de vida. Me assusta, talvez, e eu falo para você com toda franqueza. Depois, no seu pequeno grupo, você compartilha, se você entendia essa frase. E eu quero que você, depois, lá no seu pequeno grupo, você seja franco o quanto que você se sente justo diante de Deus. Se eu pudesse olhar nos seus olhos hoje e dissesse assim, diante de Deus, você pode olhar nos olhos dele e falar, o que o Senhor fez por mim me tornou justo aos seus olhos. Eu não tenho em mim injustiças. Eu não tenho em mim coisas que precisam serem tratadas. Eu tratei, eu quitei o meu débito contigo. Eu estou justo perante o Senhor. Sabe o que é mais frustrante? Você vai avançar depois no capítulo 3 comigo, você vai perceber que a Bíblia diz que o justificador é Deus. Ele, para ser justo e justificador, esse jogo depois a gente fala, e já falei aqui com vocês, mas presta atenção aqui, o justificador é ele. Então, o processo de tornar você alguém aceito à justiça dele, é dele. Então, para piorar, se sua vida não reflete o justo que vive por fé, para piorar, o incompetente é Deus. Aí vai só piorando, ó. Porque se é ele que faz, o que acontece? Porque a gente diria, então, a minha vida não condiz com isso, pastor. Eu não ando em santidade, eu não tenho vida com Deus. E, aliás, os meus pecados que eu posso julgar do passado são mais presentes do que qualquer outra coisa. Eu melhorei. Eu vou, tô indo. 10 palavrões não xingo mais, só 7. Você não te empolga não, pastor? O quê? Esse processo terapêutico que você entrou? Nem um pouco. Vamos a esse texto. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo nunca tinha ido em Roma. Completa porque você já sabe disso. Uma informação que te dou sempre. Ele decide escrever uma carta. E ele vai começar um processo de narrar o evangelho de forma corrida. Então, os 16 capítulos, eles podem obedecer, óbvio, a pontuação, mas ele não tem uma ideia de concluir. É um discurso, é como se Paulo falasse, abram suas Bíblias e eu vou pregar. Só que ali, em vez de pregar, ele é um representante da doutrina, ele começa a falar. E alguém começa a escrever. Pode ser que essa carta Paulo não tenha escrito de próprio punho, como muitas das cartas de Paulo eram narradas. Então você entende que discurso mesmo, é literal. Paulo falou. E alguém, Então, presta atenção nisso aqui. Ele vai dizer o seguinte, eu não tenho vergonha do evangelho. A maioria de nós também não pode dizer o mesmo. Você tem vergonha de falar que o evangelho transformou tanto sua vida que você é um jovem cristão, homem, macho, que vai se guardar para o casamento nessa geração? Nem as meninas mais. Nós temos um processo complicado, porque nós sim nos envergonhamos do evangelho. Nós nos envergonhamos de assumir esse poder de Deus que salva. Paulo não trata isso como uma maneira assim, vai que salva. Ele diz, salva. Ele diz salvar. Ele diz que é poderoso, então é eficaz, é funcional, não tem falha, não tem si, porém, pode ser, mas e assim, e assado, não tem pensamento. É uma coisa que Paulo trata como certo. Ele não tem vergonha porque ele sabe a eficácia do que ele carrega. E ele diz assim, qualquer pessoa, eu estou relendo o texto,
bota para o 16, por favor. Qualquer pessoa precisa dele. Ele dividiu o mundo em 2 pontos. Ele dividiu em judeus, aqueles que buscavam a Deus por mérito próprio, Romanos capítulo 10, e ele dividiu o mundo em gregos, por causa da questão da influência grega do ambiente. A língua era grega, a mentalidade, a filosofia, tudo isso estava ali no mundo daquela época. Então, Paulo está falando, de grego a judeu, todo mundo precisa de Deus. De grego a judeu, todo mundo precisa e carece da mensagem de salvação que prego. De grego a judeu, todo mundo precisa ouvir. Porque lá no verso 14, se você ler na tua Bíblia, está escrito que ele se sentia endividado. Ele se sentia em dívida e está falando, eu possuo uma dívida com as pessoas porque eu tenho algo. Meu irmão, a igreja precisa fazer estratégia, dar cargo, rifar, ministério, fazer com que as pessoas desejem evangelizar, porque elas não se impactaram com o poder do evangelho que elas carregam. Sejamos francos, a gente tem que ficar o tempo todo atrás, faz, evangeliza, fala para o teu, fala para esse. A questão é, não houve impacto da mensagem, porque quando impacta, nós ficamos como Paulo, eu tenho uma dívida. Como é que eu vou fazer diante daquilo que eu entendi, que eu aceitei, que me beneficiou? Como é que eu vou me calar para a vida do meu vizinho, se aquilo que atingiu a minha vida, mudou a minha vida completamente, foi eficaz para mim, como é que eu fico quieto? A gente fala de chá, já falei isso várias vezes, a gente fala de lugares que a gente entra. Eu acho interessante, a gente vem bastante mexido por uma experiência que a gente teve ao ir lá na casa da Mayra. O primo dela, que o Vitor trabalha com ele faz parte de um motoclube. Faltou pouco ele falar, aceite o motoclube como seu legítimo, seu único e suficiente salvador. De tanta a empolgação com que ele fala da obra, que ele é um motoclube cristão, e da forma como eles evangelizam, da forma como eles servem, o que ele falou ali, a gente olhou um para o outro dentro do carro e falou assim, isso é uma igreja. Isso deveria ser a igreja. Me assusta uma igreja não ser assim. Me assusta um motoclube ter despertado uma paixão nele e, aliás, integrado ele mais à sua igreja, não é tirar da igreja, não, colocar ele para dentro da igreja, para amar a igreja. E os processos de discipulado não causam o mesmo. Você sabe por quê, meu irmão? Não adianta repetir. Não adianta pegar a mensagem, que é o evangelho, e falar. Tem que se impactar com poder. Tem que mexer com a tua vida. Aí você vai começar a entender que você não vai querer abrir grupinho pequeno, não. Vai querer falar de Jesus, escrachado. Não me interessa se vão me dar carro, se não vão me dar carro. Eu quero falar de Jesus, pastor. Me ajuda, me treina, bota a mão na minha cabeça, me envia, me dá um livro para ler. Você vai estar inquieto. Eu não acredito no processo onde eu fico manipulando a tua alma para você querer falar de uma coisa que é tão poderosa. Existe eficácia do evangelho nos dias de hoje? Fala para mim. Sim. Mas no nosso meio ela está presente? O quanto está mexendo com você, o que você está recebendo de Deus? Ou o que Deus está fazendo na sua vida? Ou ele é incompetente? De uma ou outra. Se não mexe, deve ser Deus que falhou. Seguindo a questão, a sua vida aqui ela é descrita, verso 17, como alguém que vive por fé. Porque o evangelho, a notícia contada aqui é poderosa, revela uma vida de fé em... A questão é, do começo ao fim, essa vida é baseada na fé. Não há outra forma de viver, não há outra forma de alcançar, não há outra forma de entrar, não tem como viver de outra maneira diante de Deus. Você tem que entender que acabou o tempo onde era possível você fazer alguma coisa. Esse tempo era a lei. Na lei você tentava, se esforçava a fazer algum tipo de obra, se adequar a algum tipo de comportamento, e essa adequação levava você a talvez ter o olhar de Deus, quem sabe, sobre a tua vida. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, as obras falharam e Deus já deu a sentença, está sentenciado de que todo pecado gera morte e que não há como você pagar esse pecado para Deus e como Ele ainda quer alcançar e trazer você de volta a Ele, Ele mesmo faz a obra. E a gente vai entender isso. Então, do começo ao fim, a vida cristã ela é baseada na fé. O problema todo é que pessoas se esquecem disso ao longo do tempo. Então, se a gente pudesse falar uma outra coisa sobre Romanos, é que Paulo escreveu uma carta para que contasse a nós
como é que Deus fez isso? Pegar a gente que não se sente justo, que não pode ser justificado por si mesmo, que não há o que faça para ser justificado, que não tem poder de justificação em si, e essa pessoa se tornar justa. O Paulo está contando esse absurdo, como é que Deus ele pode olhar para você e falar assim, a obra que eu fiz é tão intensa que você é justo diante de mim. É isso. Romanos nos revela, queria eu poder falar capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 1, entendeu? E capítulo e versículo para te mostrar o que Paulo narrou do Evangelho. Se eu fosse você, eu faria uma leitura depois disso. Já fiz, pastor. 50 leituras de Romanos é pouco para entender aquilo que o Paulo, parece que ao falar uma palavra, ele revelou muitas coisas. Então, nós iremos ver isso. Preste atenção aqui. Se tem uma coisa interessante, é que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus, está escrito isso no texto. E de fé em fé, essa justiça é revelada. Justiça, você precisa entender como. Algo que Deus faz e algo que Deus cobra. É algo que Deus se move, é a forma dele julgar, é a retidão. É isso aqui, está estabelecido. Essa é a maneira pela qual eu ajo e a maneira pela qual eu cobro. Isso é justiça. Se você for entender, a justiça ela está aí para estabelecer leis, parâmetros para a sociedade. Uma vez que a gente não cumpre ou cumpre, a gente está guardado ou a gente está exposto, a gente vai ser punido ou a gente vai ser beneficiado. Tem leis que vêm para benefício, tem leis que vêm para cobrança, sim ou não? Então, de uma maneira simples, para a gente não ficar complicando aqui, a maneira de Deus agir é a maneira de Deus nos cobrar sua justiça. Não é à toa que você é orientado, Mateus 6,33, a busca em primeiro lugar o completa, por favor, e a sua justiça. Não é o reino de Deus, é o governo de Deus com a sua justiça, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele traz, com aquilo que ele promove, com aquilo que ele cobra. Tem cobrança nesse reino. Entrar nesse reino não é entrar numa igreja, é entrar num governo do eterno, de Deus. Não é à toa, meu irmão, preste atenção, de que Deus, como justo juiz, que julga, que é o cara da cadeira, ele fez isso lá em Romanos 1,32. Nós estamos no mesmo capítulo ainda, e ele fala de uma série de carnalidades. E lá no 1,32 ele diz, embora conheçam a sentença de Deus. Meu irmão, presta atenção aqui. Você sabe o que está nessa prática, né, nessa lista? Eu vou soltar só uma coisa. Desobediência a pai e mãe. E ele falou o seguinte, a sentença de Deus é de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. A lista é longa, depois você leia na sua casa. Mas ele está dizendo o seguinte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essas coisas que ele está falando, que são sentenças de morte, Deus já sentenciou a pessoa, não, ela não vai ser sentenciada, ela já está sentenciada, são coisas que, se você for ver lá, infiéis nos contratos, quem nunca disse um sim e mudou? Quem nunca mudou de opinião? Então, vamos lá, tem muita coisinha que a gente se enquadra aí. Então, a sentença de Deus para nós, todos nós, é: eu mato você, você está morto mediante seu pecado. Agora, o que acontece com a gente? A gente é orientado a buscar justiça. Se a gente for ver, o reino de Deus, ele é baseado nisso. A Bíblia diz que se eu não pratico justiça e não cumpro justiça, lá no reino eu serei menor. Se a minha justiça não exceder a justiça dos fariseus. Os fariseus da época eram pessoas que viviam sobre regras rigorosíssimas. Ele falou, se você não superar quem vive em regras rigorosas, como é que é isso? Ser mais rigoroso? Não, ele está falando ser eficaz, porque eles põem, mas não fazem. Então preste atenção, existem muitos fatores que a gente afirma crer que não mudam a nossa vida. Sabe, existe muita coisa que a gente diz e diz que acredita que é o Evangelho de Jesus, que aquilo ali é para mim, que aquilo ali é o que deve ser uma vida de um cristão, que não faz sentido nenhum na minha prática. Está longe. Só que o que acontece? Tá bom, rotula, chama de crente, chama de praticante de igreja, cristão, sei lá, meu irmão, cristão desigrejado, um monte de coisa. Pode, o rótulo que você quiser carregar. O problema é ter uma sentença. Como é que você vai mudar isso? Sabe por quê? Se aquele que aplica a justiça, ele vai ao réu e fala assim, cara, eu quero mudar você. Eu quero tirar você dessa condenação, porque um dia você vai se encontrar comigo. E no dia do juízo,
não é dia de misericórdia, não é dia de absolvição, não é dia dele olhar nos seus olhos e falar assim, eu entendo você. Não, naquele dia será um dia dele falar, hoje eu te dou a recompensa das suas obras. Hoje eu te recompenso com aquilo que você desejou para si. Hoje eu recompenso o seu estilo de vida. Hoje eu te dou aquilo que é merecido a você. Naquele dia, o juiz aplicará a lei e sem nenhum tipo de rigorosidade, mas com muito amor ele condenará pessoas. Nós precisamos entender isso. Você é um praticante da justiça? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome, sede, desespero, busca. Se você for ver, a justiça e o reino, elas estão relacionadas, porque Deus não governa de modo injusto, mas a igreja ela é muito injusta. A igreja pratica muitas injustiças. Se formos ver hoje, nós estamos sempre tentando cristianizar o mundo e deixando aqui dentro. A Bíblia diz o seguinte, nós temos que julgar aqui dentro, para não sermos condenados para o mundo. Para o mundo a gente prega que eles precisam se converter a Cristo Jesus e ter uma fé em Deus para que Deus não os condene. Para nós, a gente é justa. Santidade não é para o mundo. Eu não quero leis justas nesse país, eu não quero nada. Mas se esse país te proibir, meu irmão, você nunca ouviu a história do Evangelho? Dá uma lida, por favor. Anota aí, Justo Gonzalez, 2 volumes. Eu esqueci agora qual foi a editora que lançou, mas anota aí para você comprar e dar uma lida na história do cristianismo, que está te faltando isso. Está te faltando saber que a nossa fé ela nunca se dobrou ou nunca pediu conforto, ela sempre foi, ela sempre existiu. Existiu na perseguição, existiu fora dela, e todas as vezes que fomos aliviados, caímos nos que estamos aqui no Brasil. Um evangelho cristianizador. Nós não estamos aqui, meu irmão, para formar um império, nós estamos aqui trazendo um reino. É guerra. Você entende isso? Venha a nós o teu e seja feito o quê? Justiça. Deus, ele quer que o reino dele permeie, entre nas nossas vidas, entre na nossa casa, e tem que ser de verdade, meu irmão. Você tem que ser alguém indignado com as injustiças do mundo. Ah, pastor, você está falando agora de coisa racial, de coisa de sexo. Não, não. Deus não é militante. Eu estou te falando de injustiça. Estou te falando da maneira como está a tua vida, teu casamento, tua paternidade, tua relação com o dinheiro, tua honestidade, aos trambiques que tu entra. É isso aí, eu estou falando disso. Eu estou te falando de relacionamento, eu estou te falando com quem você se associa, meu irmão. Eu estou te falando de quem é você, nessa fidelidade que tu jura a uma mulher e não consegue. É disso. E vice-versa. Eu estou te falando da sua falta de busca a Deus, zombando, dizendo que é um cristão, mas não tendo constância e nem firmeza na vida que assume. Fala que é cristão, mas não consegue manter o tranco. É disso que eu estou falando. Você tem fome de sede de justiça, meu irmão? De fé em fé, é do começo ao fim, disse a você. Ninguém será justificado por um ato único. Tinha uma pessoa que ela falava assim, sou batizada, estou passando um tempo que eu não quero ficar firme, mas eu sou uma eleita e no tempo dele, ele irá me buscar. Eu falei, oi? Sério? A mulher falou assim, não quero ficar firme, mas eu não vou conseguir ficar longe, eu sou eleita. Então, quando ele me despertar, eu vou. O problema é que isso não condiz com a Bíblia, né? Aí é muito fácil para quem prega esse tipo de ideia, eles vão dizer assim, é simples, ela não é uma eleita. Só que tira da convicção dela que ela tem algo dentro dela que puxa ela para Deus. Aprendeu a doutrina, se no mínimo ela não é eleita, ela é muito boa de doutrina. Agora, a verdade é que Hebreus 3,14, a gente leu aqui algumas vezes, porque temos nos tornado participantes de Cristo e de fato, eu gosto muito quando a Bíblia, Hebreus 3,14, eu gosto quando a Bíblia, ela traz coisas que não deixa ideias, sabe? Uma ideia assim, pode ser que o Diogo seja. Ela não diz assim, se você confia em Deus, é se de fato. A Bíblia, ela traz assim, vamos afirmar, vamos comprovar, isso tem que ser verdade. Aí ele diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos.
Então preste atenção, de fé em fé significa que a gente parte da fé e continua pela fé. E é sempre uma peregrinação, não é que eu abandono essa por essa, é que eu parto dessa para essa. Sempre crescente, progressivo, maior, nunca decadente. As pessoas falam assim: eu estou num processo, me dá até arrepios. Processo de quê? Eu estou indo. Como é que você está? Estou indo. Indo para onde? A gente precisa ter essa ideia de que, ó, não, peraí, eu estava lá, mas agora eu estou indo, ó, eu estou crescendo, eu estou avançando. Hoje a minha vida está maior, está melhor, está indo, está intenso. Eu estou desejando mais, eu estou lendo mais, eu estou possuindo mais de Deus, eu estou conseguindo andar na graça mais. Agora, qual é a justificativa para se vão 10 anos de igreja e a pessoa está ali? Estou indo, hein? Para onde? Estou indo. Onde eu vou? Estou indo. Para indo. É isso aqui, ó, o processo. Estou indo. Olha o processo. Processo de emagrecimento, começa com 100 quilos, vou para 110. Aí estou indo, 115, estou indo. Indo para onde? Está indo mesmo. Se o processo é processo, está com 100, vem para 95, vem para 90. Quem te vê daqui a uns 5 meses vai querer você no 80, 80 e alguma coisa. Isso é processo. Agora, eu te vejo com 95, tu para no 110, está indo para onde? Então, do começo ao fim, meu irmão, presta atenção aqui, tem muitos que já não conseguem mais hoje. Eles pensam que, mas eles não estão em Cristo. A Bíblia, ela não é gospel. Tira isso desse modismo. Tira isso dos coaches que sobem aos púlpitos. Desencana deles. Você vai ficar. Vai ter um problema aí. Aliás, nem vou falar de ficar. Você nunca vai se relacionar com Deus, que para mim é isso que é mais interessante do Evangelho. Não é céu e inferno. Não estou falando de céu e inferno aqui, não. Estou te falando de uma relação. E não é justo que você não queira Deus por uma vida inteira e depois queira morar a eternidade com Ele. Isso é ilógico. Você não vai desejar, vai ser muito chato. O céu é meio monótono para você, porque o mais interessante você não quer hoje. Aí você sabe o que acontece? É de fato. Não pode ser uma ideia que eu carrego, uma ideia. Ó, eu batizei, tô batizado, eu sou batizado. Eu não lembro quem, mas alguém que ficava jogando assim pra gente. Não, cara, eu tô firme, pô, sou batizado. Mas, cara, por que tu não está numa igreja? Por que tu não. Não, a pessoa falava só que era batizado. Eu sou batizado, irmão. Estou batizado. E tu pode ser o que tu quiser. Rebatizado, tribatizado. Pode ser subidor de monte, descedor de monte. Pode orar em cima do formigueiro. Faz diferença nenhuma, se de fato você guarda até o fim. A questão é que a maioria de nós nem sabe mais no que confia. Por quê? Se você soubesse o que confia, você vai saber colocar lá no teu grupo pequeno o porquê que você vive por fé e o porquê que essa fé te tornou justo diante de Deus. Se você sabe o que confia, se você sabe o que confia, é isso que todo dia te puxa para Deus. É isso que todo dia faz você buscar Deus. É isso que faz você querer Deus mais, não menos. É isso que faz você querer entregar mais. Eu estou te dando um antídoto, meu irmão. Eu não posso ficar falando de engajamento, evangelismo, não sei o quê. É mensagenzinha motivacional, não dá. Eu tenho que resolver teu problema de fé. É um problema de fé da igreja. A igreja não quer o Deus que ela quer assumir, que é dela. É isso. Nós não queremos um relacionamento. Vamos lá, se você não deseja alguém, se você não deseja aquela amizade, se você não deseja nada daquilo, daquela pessoa, o porquê que você vai se enganjar para manter um relacionamento íntimo com ela? Você vai querer essa pessoa distante. Você vai lutar para agradar alguém que você não ama, que não é interessante para você? Não. Simples assim. Deus, ele ainda não está sendo interessante para você. Talvez hoje é para você corrigir isso. Quando ele passar a ser interessante para você, você vai entender. Meu irmão, cá para nós aqui, tu teve um encontrozinho gospel com a igreja? Então, por favor, vai uma mensagem aqui de alguém que está levando a coisa muito sério do que eu vou te falar agora. Por favor, procura saber direito. Pode ser que alguém te enganou bonito. A forma era gospel, o sentimento era gospel, mas a intimidade nunca rolou. Nunca rolou. Quem tem intimidade sente saudade. Olha o que eu vou te falar, que eu sei que eu posso olhar nos olhos dele agora. É diferente. É diferente, o coração pede. Você pode estar fazendo o que você quiser, meu irmão, assistindo uma partidinha de futebol. É diferente, aqui dentro tem um negócio que chama você.
que te pede para entregar mais. Aqui dentro tem um negócio que fala para você assim, você sabe que não é só isso. Vai por mim. A ausência desse sentimento profundo, as profundas afeições, que está em Filipenses 2, isso não é invenção minha, não. Desculpa, talvez não te dê o endereço, mas está em Filipenses 2. Se há em Cristo Jesus algumas coisas, e dentre elas é profundas afeições. Sentimentos profundos. Deus não é superficial. Então ele usa o nosso sentimento, mas é profundo. Eu te garanto que o dia que o Espírito Santo pegar a tua alma e fazer você desejar Jesus, meu irmão, tu vai ficar meio pancado. Tu não vai envergonhar dele, não. Ele vai ser o maior amor da tua vida. Ele vai ser teu maior desejo. Tu não vai fazer força para vir para culto. E eu nem vou precisar dar uns berros para você se empolgar. Se isso fosse dito de outra forma, tu estava empolgado. Mas sabe por que o teu coração não sentiu? Porque essa semente cai, mas não tem terra para ela. A gente precisa começar a corrigir urgentemente a nossa rota. Eu não estou falando de igreja, não. Estou falando de vocês. Para vocês que vieram aqui hoje, sinceramente, a coisa está séria para o teu lado. O evangelho, olha que sinistro. É o fim das obras do homem e o começo das obras de Deus. É Deus falando para você assim, você não pode fazer nada para me agradar. Ei? Eu sei, os pastores te ensinaram diferente. Ensinaram a ser dizimista, trizimista, subir monte, descer monte, pagar preço. Essas linguagens que tem lá no budismo, que a gente trouxe para dentro. Não, é do evangelho, desculpa. É tudo evangelho. Essas ideias de que a gente faz para merecer, está tudo dentro de igreja. Tudo dentro de igreja. Só que se o evangelho ainda é a justiça de Deus, eu não sei. Deus é louco. É muito pancado. Eu estou tentando definir o Deus que eu creio para tentar pregar. Porque dentro da igreja tem um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Só que ele é mais vivo na igreja. Por exemplo, ele botou uma lei. Olha só agora, ele botou uma lei. Deu 10 mandamentos, 613 preceitos. Tem 613 regras para ser obedecido. Ele fez isso para mostrar o pecado ao povo. Aí o povo não viveu pela lei. Paulo, Pedro, todo mundo explicou depois. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Vem a igreja do nosso tempo e diz, tudo bem, os judeus falharam. Vamos nós agora com as nossas obras, vamos ver se a gente dá conta. Sabe por quê, meu irmão? A justiça que não é proveniente de uma relação direta com Deus, ela é falha. Se é você fazendo para agradar a Deus, provavelmente por isso que você não firma no Evangelho. Por isso que você não tem firmeza. Está falando por não crente, pastor? Não, estou falando para crente. Falando para você que não aguenta, que acorda segunda-feira, está um lixo de vida cristã. Chega sexta-feira, está pior ainda. Chega no domingo, vamos dar uma turbinada que hoje tem culto, né? Eu estou falando disso. O que está acontecendo? Você ainda não pôs fim à tua obra. Você não pôs fim a você. Você ainda vive, você ainda manda, você ainda reina. E falando para Deus, seja o rei do meu coração, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, rendendo tudo ao Senhor, mas ainda sustentando tudo na força do seu braço. Meu irmão, e se há um culto antídoto, eu vou fazer uma coisa que pregador nenhum faz no domingo, tá? Porque não é a regra, não pode fazer. Você vai perder a atenção enquanto eu leio, até porque a Bíblia não é interessante. Capítulo 3 de Romanos, nós vamos lê-lo todo. Olha só, vou te enfadar agora. Capítulo 3, todo de Romanos. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? O que está acontecendo? Paulo diz assim, está todo mundo ruim. De judeu a grego. Ninguém passa diante de Deus. Não há justiça que passe. Não há nada que sustente o homem diante de Deus. Não há ninguém que consiga ser justo diante de Deus. Depois de desmontar tanto isso, ele vira e fala assim, então, qual é a vantagem de ser judeu? Por quê? Vantagem de ser grego é nenhuma. O judeu tem alguma. Vamos lá, ele vai mostrar. Muita! Viu? Não odeio os judeus, não. Qual? Sob todos os aspectos. Principalmente, aí ele vai dar as principais questões, porque os judeus foram confiados nos oráculos de Deus. Está falando, para eles foram a primeira palavra. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro, todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, a nossa injustiça, perdão, evidencia a justiça de Deus, que diremos?
Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E a ira de Deus existe mesmo, hein? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Perguntas que ele está fazendo. E por que não dizemos, como alguns caluniadores afirmam que o fazemos? Olha o que falavam que Paulo fazia. Eu cheguei na conclusão, distorcem Paulo várias vezes, várias, e Pedro também falou sobre esse respeito. Eu sou coisa pequena, pratiquemos o mal. Dizem que Paulo dizia isso. Olha aí, ó, 2 pontos. Pratiquemos o mal para que nos venha o que é bom. A condenação desses é justa. Está falando, vai ser tudo condenado. Engraçado que ele não trata assim, não, eles estão enganados, é a forma deles de pensar, isso aí vai ser condenado. Pensando assim, não tem para eles, vai ser condenado. Seguimos. E se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Aí eles citam Salmos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha a condição do homem sem Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, de dentro para fora. Ó. Com a língua enganam e o veneno de víbora está nos seus lábios, de dentro para fora. A boca que eles têm é cheia de maldição e amargura. Nos seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Para tudo. Mas a igreja diz que isso aqui não é real. Você sabia disso, né? A gente fala assim, ó. Aí eu tenho um amigo, ele tem temor de Deus, mas ele não é cristão. Desculpa, Senhor, eu não posso falar com Paulo, mas isso aí está errado na Bíblia. Vamos lá, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Cara, a lei de Deus é para culpar o homem. É para dizer ao homem, olha o que você infringiu. É para mostrar que aquela regra é quebrada mediante aquela ação. Não adulterarás. Adulterou. Eita, aqui diz para não, que você é adúltero. Mas eu não aguento não adulterar. Então, você é culpável. Vou te ver no tribunal. É assim. Deus vai quebrar isso aqui. Você vai ver. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E quando diz ninguém, irmãos, crê que é ninguém, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu gosto muito dessa parte. E a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. É por isso que essa frase está na Bíblia. Está dizendo, não há distinção, porque todos, ou pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Você entendeu? Não. Nós nos tornamos propícios porque Jesus foi entregue. Aí Deus se tornou propício a nós. Do contrário, ele estava meio irado com a gente. Não é esse Deus que eu sempre falo dele, que é um algodão doce, fofinho e docinho. No seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, presta atenção nisso aqui agora, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pergunta que não quer calar. Que pecados são esses? Que estava impune. Gente, nenhum pecado foi absorvido com a lei. Nenhum. Deus tomava o sangue do sacrifício para não destruir o homem. Era um método de Deus de falar assim, eu olho para a vida. Eles matam um animal para eles sentirem a morte dos atos deles. Mas isso não lava o que eles são. Isso não limpa eles. Está impune. Por quê? Porque mesmo que sanasse o problema do comportamento ali, daquele ato praticado, não sanava o problema do interior do homem.
Deus no evangelho não veio resolver os nossos problemas de pecado. Os atos, melhorar os atos. 10 palavrões, agora xinga 7 porque tu está na igreja. Não é isso, gente. Isso é o método discipulado, lasca aspa aí, entendeu? Melhoria, cada dia melhor. É o método do evangelho terapêutico, mas não é o do evangelho de Jesus. Tendo em vista a manifestação de sua justiça, ele falou, eu posso deixar impune agora, porque eu vou manifestar minha justiça. Como? No tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Para tudo. Isso aqui eu já expliquei para você. Teu filho foi morto. O juiz é bonzinho, é amor. Ele ama, ele é amor. Aí o que ele vai fazer? O cara chega lá e fala assim, eu matei a criança. Você ainda é um réu confesso? Sim, eu matei, eu picotei uma criança. Ele fala, você picotou e você tem coragem de contar? Sim, porque eu sou um réu confesso. Eu tenho a gravidade dos meus atos. Olha, seu matador sanguinário, eu sou muito amoroso. Eu não vou poder te condenar. A gente pensa que Deus é isso aqui, ó. Vai lá, porque eu sou só amor. Aí, o réu confesso volta, porque agora ele é um serial killer, ele mata por prazer. Então ele voltou por quê? Porque ele picotou outra criança, Anselmo. Só que o juiz é um pamonha, porque é muito amor, é fofinho e docinho. Aí ele fala, cara, o que você fez dessa vez? Você de novo aqui, eu picotei outra criança. Ele fala rindo. Ele fala, o que você acha? Ele fala, eu não posso te condenar porque eu sou amor. Vem cá. Ai, que coisa. Até a próxima. Aí, de repente, um dia ele fala, próximo. Tum. O que você fez dessa vez? Picotei a terceira criança. Eu não consigo mudar isso, mas o Senhor, sempre que eu venho aqui, o Senhor me perdoa. É o Deus da igreja. Sim, não é o teu Deus? Pensa aí. Teve um cara que ele era meio bruxo, cara. O cara era meio sinistro, ele trabalhou comigo. Aquele cara eu não conseguia decifrar ele. Só que ele já conhecia o evangelho. Ele falou assim, sabe o que me frustra a igreja? Um cara que já não cria mais em igreja e nem direito assim em Deus. Ele falou assim, está escrito na Bíblia, que no trono de Deus a gente encontra graça em tempo oportuno. Aí ele falou assim, e misericórdia, a gente acha misericórdia e encontra graça. Ele falou assim, uma vez quando eu estava no cristianismo, ele falava assim, Deus falou para mim, vai viver da minha misericórdia até quando? Se no mesmo lugar que você busca ela, tem a graça. Palavras de um cara que nem cria mais na Bíblia. Isso é Hebreus 4, tá? 16, ele estava citando. Então Deus, ele não podia ser justo, porque ele seria esse pamonha aqui, ó, liberador de serial killer. Alguém que vai voltar a fazer, ele fala, tá tudo bem entre nós, pode ir porque eu sou amor. Ele seria injusto, porque ele perdoaria e declararia aquela pessoa, como é que fala, absorvida, sem uma justificativa, só porque ele é amor. Aí alguns pensam que o sangue de Jesus entrou e fez assim, Diogo, ó. Ah, o meu filho pagou o seu pecado, pode ir. O vai e não peques mais já seria suficiente. Mas aí a pessoa falou assim, voltou e falou assim, eu não consigo não matar. Aí ele fala assim, mas o sangue do meu filho te perdoa de qualquer pecado. Vai e não peques mais. Aí ele volta. Aí a gente pensa que foi isso aqui. O problema foi que Deus não solucionou os atos pecaminosos. Deus solucionou o pecador. Ele deixou impune porque ele não podia tratar com a fonte do pecado. Ele deixou impune porque ele não estava tratando as ações das pessoas. Ele deixou impune porque ele precisava ser justo. Deus seria pego em injustiça se ele libera os homens dos seus pecados. Então ele se torna justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você está entendendo agora? Amém, irmão? Onde fica então o orgulho? Isso aqui para os crentes é fatal. Essa palavra orgulho, ela não é uma palavra para aquele orgulho, é a glória. É uma palavra para glória. Então, aonde fica o mérito do Marcelo? Foi totalmente excluído. É simples assim. Paulo hoje está falando, você entendeu, né? Através da Bíblia, tá? Paulo está morto. Foi excluído. Você quer saber onde estão as suas obras e os seus méritos ou o que Deus conta para te salvar? Não tem. Tem nada, tem nada. Excluiu. Você entendeu aqui, gente? Mais explicado do que isso?
Não dá nem para desenhar porque está escrito. Foi por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Passa. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aí mora a questão. Romanos não é feito de 3 capítulos. Vai até o 8, né? Justas ordenanças da lei se cumprem em nós. Completa o texto. Que não andamos segundo a carne, mas segundo. Você entendeu? Deus, para ser justo e justificador, em vez dele pegar e mexer com aquilo que a gente fez, ele foi lá e mexeu com quem nós somos. Esse é o poder do evangelho, mas eu sei, eu volto a dizer que o evangelho é poderoso, ele é. Mas que ele tem sido eficaz na nossa geração, eu tenho minhas dúvidas com a maioria das experiências que eu acompanho de perto. Por causa da intensidade com que mudam ou não mudam. Eu nem sei até onde vai, eu botei só ali, literalmente de propósito, capítulo 3. Até o 31, tá ótimo. Ou seria apenas Deus, o Deus dos judeus? Será que não é também o Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, que é aquele que passou pelo ritual judaico, a partir da fé, e o incircunciso, por meio da fé. Ele falou, todo mundo, ninguém passa disso. 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Eu li um capítulo com você para te mostrar uma coisa. O homem, ele não tem mérito na salvação. Deus é o justificador. É Ele que fala, para você ter um encontro comigo, eu tenho que fazer algo na tua vida. Para você vir diante de mim, eu tenho que aprontar você, porque você não passaria por suas obras. Não tem nada que você faça que vai me aliviar em relação a você. Para você, eu tenho uma sentença à morte. Para você, eu tenho um sentimento de ira. Gente, nos fizeram pensar em Deus, para começo da nossa fé, como um Deus só amoroso. Isso talvez nos revolte pouco contra o nosso pecado, nos mostre. É por isso que a igreja ela vive confortável em meio ao pecado, porque ela não entende a ira de Deus sobre o pecado. E por sinal, falar que Deus se ira com o pecado, ou que Deus odeia alguma coisa que é pecaminoso, tá absurdo. O problema todo é que é o que a Bíblia fala, não é o que eu falo. Então, nós precisamos nos atentar, porque nós não fizemos nada, sabe? É nada, nada, nada para merecer isso. O que nós fomos colocados? Num relacionamento. E olha agora a questão. A única função que nós exercemos nesse relacionamento, às vezes nós não queremos fazer. Que é o quê? Conhecimento, conhecer. E não é conhecer de ler, é conhecer de experimentar. Eu quero ler com vocês o que Paulo disse em 1 Coríntios 2,12. Um texto curto, mas olha isso aqui. 1 Coríntios 2,12. Diz assim, e nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, ou o Espírito do mundo, perdão, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos. Sabe o que é interessante? Deus, ele te deu um Espírito para você conhecer o que por ele te foi dado. Ou seja, isso não é uma coisa É relacionamento, tem que ser na prática. Não pode ser na explicação. Não pode ser de forma teórica. É ali, ó. E nem isso a gente quer com Deus. Fala sério, você acha mesmo que Deus agora ele vai se tornar injusto por causa de você? Você acha mesmo que agora Deus vai ficar te absorvendo dos seus pecados porque você fez o quê? Deu uma oferta para a igreja? Você acha que Deus ele vai te melhorar, vai se irar menos se você fizer um jejum? Você está precisando respeitar a cruz de Cristo. Ou do contrário, o sacrifício de Jesus foi ineficaz, tanto que você complementa com tantas e tantas outras coisas. Que ridículo a morte de Jesus. Ela precisa do teu jejum para melhorar você diante de Deus. Pastor, então por que fazer? Por devoção, por entrega. Eu falo o tempo todo aqui. Isso não é novo, não. Vocês estão ouvindo que vocês ouvem sempre. Só com outro texto. Mas é a mesma coisa. Entrega. Relacionamento. O mínimo, jejuar porque alguém te mandou na quinta. Lembra do jejum de quinta? O mínimo, vim para o culto orar na quinta. É o mínimo.
O mínimo. Você acha mesmo que Deus pode olhar para você e falar, eu te dou como justificado? Meu irmão, resolve hoje. Pode ser que o teu débito com Deus perdure, continue, e você está achando que foi quitado. Você está achando que foi quitado porque você carrega uma Bíblia. Só que vem cá, você sabe o que por Deus te foi dado gratuitamente? Sabe por quê? A maioria de nós não sabe olhar nos olhos do Senhor e falar, Deus, eu vivo da tua justiça. Eu posso olhar nos teus olhos e posso dizer, os meus pecados foram lavados. Eu não tenho culpa, eu não carrego sobre mim fardo nenhum. Eu não sou uma pessoa que estou me sentindo acusado, eu não estou me sentindo travado diante de Deus, eu estou me sentindo rendido, eu estou me sentindo amado, eu não tenho sobre mim peso da ira, pastor. Amém, meu irmão? É exatamente isso, porque se você se sentiu mal com essa mensagem, eu quero te informar uma coisa, essa mensagem mexeu contigo por quê? Essa mensagem não é para um cristão, você já vive por fé, você já está certo do amor, da justiça de Deus, você já está certo do que tornou você aceitável diante de Deus. Isso mexe com a igreja, gente. Eu estou vendo na cara de vocês e mexe por quê? Essa é a minha pergunta agora. Mexe por quê com vocês? O que, que eu não sei? O que, que você não revela? O que, que você não traz? O que, que você não faz que faz você ainda se sentir culpado? Quando mensagens assim vêm, por que, que você não fala? Ei, igual o Léo falou. O Léo falou lá. Eu falei, o evangelho é poderoso? Vocês não se manifestaram. O Léo falou, sim. Eu falei, sim. Mas é eficaz para o nosso tempo? Está acontecendo? Por que, que não teve coragem? Por que, que você não teve segurança de ouvir isso falando que delícia? É exatamente isso. Porque não fui eu que falei. Nós lemos a Bíblia. Eu só comentei textos. Você se chocou? Se chocou, eu quero te dar uma péssima informação. Pode ser que você seja um cristão nominal, que nunca leu o livro que está na tua mão. Ou se leu, alguém te ensinou a ler ele com a lente errada. A maquiar um Deus que para parecer que ele é exageradamente amor, humano, exageradamente pamonha. Deus, meu irmão, ele tem uma capacidade de amar e aplicar justiça. Isso torna Deus. Ele é esse equilíbrio perfeito das coisas, que quando faz não há injustiça, que quando é julgado ele sempre é encontrado reto. Ele não pode ser condenado, ele não pode ser questionado, porque ele nunca será pego em nada. E para não ser pego, ele foi e se precaveu, dizendo, eu vou atrás do Anselmo, mas eu quero o Anselmo para mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma forma que o Anselmo diante de mim não seja alguém culpável, seja justificado. Se eu sentenciar o Anselmo, eu tenho todo o direito, mas eu também posso ir atrás dele, para que ele se encontre comigo e se encontre leve. Porque diante do meu trono, o Anselmo pode chegar e olhar nos meus olhos e dizer, Senhor, o Senhor é o justificador dessa obra aqui. E essa obra está dando certo. Sabe o que acontece, meu irmão? Só te requer relacionamento. Só. Só. Só que você descubra. As outras coisas virão como méritos de agradá-lo. A gente vai ficar se perguntando o que fazer mais. Eu tenho uma música minha. Não vou cantar, não. Vocês não sabem o que vocês perdem. Porque foi feito num momento de muito amor, cara. Tem arranjo e tudo, entendeu? Vou cantar não, porque depois pego minha música aí, ficam famosos, ganham dinheiro. Foi encharcado no relacionamento. Foi um grito de desespero. Sabe por quê? Chegou um momento que eu comecei a pensar que eu devia amar mais a Deus. E eu comecei a entender, falei assim, eu não consigo. Então a minha música inicia assim, te conquistar não consigo. E eu fiquei, caramba, como é que eu faço para ele me amar? Eu queria que meu irmão, é relacionamento, tá? Agora saiu da doutrina. Lasca a aspa aí. Eu queria que ele me amasse mais do que você. Eu queria fazer alguma coisa que me diferenciasse dos outros. Só que estava eu sozinho em Deus. Eu falar isso agora é porque eu sou assim, eu falo de mim. Né? As pessoas não falam de si. Isso não é arrogante que eu fiz, não, tá bom? Eu só estava querendo alguma coisa que, tipo, eu não posso amar Deus conforme eu vejo o fulano amando. Eu quero amá-lo de uma forma diferente. E eu comecei, me enganjei nisso. E, cara, o que eu posso entregar mais? Como é que eu posso, o que eu faço, que rumo eu tomo que vai me fazer amar a Deus mais do que as pessoas que eu conheço? E eu comecei a pensar nisso. Cara, como que foi horrível descobrir que eu não dava conta disso.
Só que eu queria. E ali eu comecei a ver. Olha como que nós somos. Nosso orgulho foi totalmente desfeito. Porque se fosse possível isso, Kátia, eu poderia falar, eu só tenho o que tenho de Deus porque eu fiz. Deus me responde assim, um dia eu entrei chorando no trabalho, literalmente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei, baixei a cabeça por causa que os amigos estavam lá e que eu estava meditando e estava falando com Deus. Aí eu entrei no ônibus, fui trabalhar, tudo no mesmo sentimento, ainda virado naquele sentimento. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não estava em pecado, nada disso não. Eu quero alguma coisa que me arranque de mim. É isso. Eu quero sentir alguma coisa. Eu quero ter com o Senhor um negócio que ninguém mais está provando. É isso. E eu não quero ficar nisso que eu vejo todo mundo. É pecado. É toda hora uma pessoa vai e vem. Hora está afirmando um negócio, outra hora está afirmando outro negócio. Gente fraca, gente que não busca o Senhor. Jovens que vivem presos em masturbação, pornografia, fica com um, fica com o outro. Deus me falou que aquela ali é minha. Deus me falou. Era um Deus fala o tempo todo, Deus tagarela, Deus desempregado. Porque ele fica o tempo todo afirmando que um jovem é para outro jovem. Vai catar. Eu estava cansado desse mundo que eu vivia. Aí eu comecei, falei, Deus, eu quero te amar mais. Cara, no período que eu mais trabalhava, que eu mais ralava, eu trabalhava 12 dias para ter um de folga. Na maioria era 7, 8, 9. Às vezes chegava a 12 porque não dava conta. Mercado, né? É assim. Aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus começou a falar assim, ó, o texto de João. Nós o amamos, completa. A Bíblia diz que Jesus prova o seu amor por nós assim, Romanos 5. Tendo ele morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cara, ele te amou quando você não tinha mérito nenhum. Então por que tu acha que ele vai te amar mais agora? Então foi ali que eu entendi que o outro lado estava conquistado, Anselmo. Eu não. Eu falei, ele não precisa me amar mais. Cara, ele já está totalmente rendido a mim. No relacionamento, estou falando de relacionamento, irmão, amém? Migra agora a mente. Só que eu não estava totalmente rendido a ele. Essa era a conquista. Não é a conquista do coração dele, é a conquista do meu coração para ele. Era nós dois nos unirmos e falar assim, Senhor, vamos pegar esse miserável, vamos trazer para cá. Gente, agora imagina quem não quer nada. Quem não tem, quem é totalmente relaxado com a vida que tem diante de Deus. Se alguém querendo, falha, olha para ele e fala, Deus, não tem como não. Naquela época, sinceramente, não era por causa de pecado, não. Eu comecei a pensar assim, cara, vale tanta pena mesmo. Tem alguma coisa a mais nisso? Ou o evangelho é isso aí? Porque eu estava me perguntando isso. O que eu estava vendo? Às vezes a igreja, gente, ela pode ser um lugar de extrema paixão por Jesus, mas pode ser uma das coisas mais horríveis da tua vida. Que pode te ensinar que você está bem, que você é assim, que você tem que se aceitar aos olhos do Pai. Amém. Eu te garanto que ele não planejou e nem pensou você do jeito que nós nos encontramos em nós mesmos. Ou a gente vai ter que pegar o Salmo de novo, que está escrito em Romanos 3 e ler. Não há um justo sequer, não há um. Não há um que busque a Deus. A boca deles e começa a falar da desgraça do nosso interior. E começa a falar da coisa horripilante que nós temos a capacidade de praticar. Então, por favor, nós não somos uma obra-prima, não. Isso pode servir para outro momento. Mas diante de Deus, você tem um débito que precisa ser quitado. Do contrário, você vai estar zombando dele. 1 Timóteo 6,12, Paulo fala algo muito, muito interessante. Sabe por quê? Ele já usou o contexto de luta pela fé em outro momento. Mas aqui é exclusivamente na salvação. 1 Timóteo 6,12 diz: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele está falando combate o bom combate da fé. E aí, tome posse da vida eterna. Sabe por que você faz o que você faz? Sabe por que você busca do jeito que você busca? Porque é teu, mas você precisa se apossar disso. Nós não oramos para ser justos. Nós oramos porque Ele nos justificou e isso agora é a nossa forma de nos conquistar.
É a nossa forma da gente ir. Pegou aí, irmão? É a nossa forma de ir em direção a Ele. É a nossa resposta. Ou você também ama um relacionamento onde só um ama, aonde só um se manifesta, aonde só um interage. É lindo, não é? Tá assim num relacionamento onde só um dá? Não. Não é possível que a gente vai ficar olhando para o amor de Deus e zombando desse amor. Não, não é possível que a gente vai olhar o Deus que deveria nos condenar, nos justificando, e nós não vamos nos apaixonar por esse ato. Não é possível que você não vai entender, meu irmão, que Deus tinha toda a justiça de Deus em nos levar ao inferno e nos condenar eternamente. Mas mesmo assim, ele decide passar por cima de tudo, morrer no nosso lugar, assumir a culpa, aceitar o sacrifício dele. Ele falou: "Eu não você não participou disso, você entendeu? Você não participou disso. Então preste atenção aqui. Você está continuando com as suas obras? Vou te contar uma coisa que para que elas vão servir? Para nada. Para nada. Você vai chegar para Jesus e falar assim: fiz um bocado. Ele vai falar assim: você pratica iniquidade. Some. Porque ele não quer. Os homens chegaram para Deus, para Jesus, e falaram assim: o que a gente faz para fazer as obras de Deus? Ele falou: creia naquele que ele enviou. Ele não virou e falou assim: não, peraí. Ó, quando você vê uma velhinha atravessando a rua, pega. Gente, isso tudo é o seu lugar. Se você é transformado, o amor de Deus entre você, você não precisa ficar. 5 atitudes positivas que um cristão deve praticar. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, eu não me imagino assim. Eu não me imagino assim. Aí você fala assim: pô, pastor, mas se pregasse assim me ajudaria. Eu estava ouvindo uma pessoa que foi lá no post da última mensagem do pastor Augusto Nicodemos e colocou assim: oi, faço parte de uma igreja que meu pastor só prega sobre o cotidiano da vida. Aqui me alimento, lá eu só convivo com os irmãos. Talvez você está precisando de uma igreja assim. 5 passos para você ser um marido melhor. 5 passos para você ser uma esposa melhor. 5 verdades sobre o cristão. 1, o cristão é amor, ele ama. 2, não. Isso ameniza. Isso o pregador trabalha. Ali ele participa da mensagem. Aqui, a gente só pode afirmar o texto. Aí saem essas coisas aqui ruins. Porque você não tem como fugir do texto. O texto é quem diz, não é você. Mas quando tu prega nos 5 passos, aí eu que dou os passos. Eu que determino quais são as 5 verdades que devo apresentar. Sim ou não? Sim. É assim que é feita a mensagem. Quando você fala 3 verdades contidas nesse texto, legal. 5 verdades que podemos ver nesse texto, verdade. Agora, 5 passos que eu construo para que você faça, é eu fazendo, gente. Sou eu. Foi eu que pensei esse negócio. Estamos juntos? Ou você vai lá no Augusto Nicodemo e fala: aqui eu me alimento, lá na igreja. Pessoal, gente? Coisa ridícula. Deu vontade de ir embaixo e falar assim: querida, sai dessa igreja. Está morrendo. Como é que ela vai viver por um pastor que ela não pode acessar? Quase que eu liberto a irmã. Oi? E você? Como é que está esse seu combate? Você está tomando posse da vida eterna? Pega todos os meios de graça. Essa linguagem você tem que assimilar aqui na igreja. Meios de graça. Tudo que a gente entende, orar, jejuar, ofertar, servir ao próximo com todos os seus dons e talentos, com tudo que você possui tudo isso é meio de graça. É meio pelo qual você embarca nesse mover do que é a obra de Deus em você. Sabe por quê? No final das contas, todos nós queremos que só Deus pode mudar a nossa vida. Quer ver uma coisa? Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo, ou é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém? No final das contas, você afirma que é Ele que faz. A gente só não vive isso. Agora Deus está nos chamando para isso. Se Deus ele iniciou uma obra na sua vida, ou se não iniciou, gente, deixa hoje. Inicia hoje. Pastor, tem 15 anos de crente. Então, inicia hoje. Porque, no final das contas, a confiança do começo é o que vai determinar no fim. Se chegar na linha de chegada e ele falar assim, ué, tá faltando uma bagagem aí. O que te trouxe até aqui? Você fala, não sei. O pastor falou que era para continuar seguindo para Jesus.
Mas como é que é isso? O que é ser justo? Quem te tornou justo? O que te garante que você é justo diante de mim? Claro, não vai ser feita essa entrevista. Ele já fala assim, pro inferno. E eu não vou fazer o teatrinho, André. André fala que eu fico rindo. Não fico, gente. Eu acho engraçado. Né? Que eu faço a pessoa pulando no buraco. Plum, plum. É assim que a minha mente funciona. Eu fico vendo as larvas indo e vindo assim. Não tô feliz com isso, não. Ó aqui, ó. Tô feliz com isso, não, irmão. Eu, hein? Eu quero é mais que tu vá pro braço do pai. E tu também quer ir ou não? Mas por medo do inferno, tu não vai pro braço dele, não. Eu quero orar pela sua vida. Toma posse da vida eterna, irmão. A cada dia você deve estar mais convicto de que ela é sua. A cada dia você tem que estar mais entregue a ela. A cada dia você tem que estar mais possuído por aquilo que é teu. Hoje você deve se sentir mais perdoado do que ontem. Hoje você deve se observar mais vencedor ao pecado do que ontem. É assim. Você tem que começar a entender o seguinte: eu chuto hoje aquilo que um dia me prendeu. A minha prisão hoje não é mais uma coisa que me condiciona. Eu quero que você busque o Senhor. Nós precisamos aqui, Pai. Senhor, nos ache onde nós estamos. Que o Evangelho se tornou tão, Senhor, algo tão vergonhoso de carregar, de afirmar. Porque, Deus, o Evangelho está sendo tão ineficaz para a vida de alguns de nós. Meu irmão, você tem essa liberdade de orar sim. Sim, ele é afirmado como poder de Deus, mas talvez não está funcionando para você. Mas faça essa pergunta sincera para você ver se não tem resposta. Eu oro que em nome de Jesus, o Espírito Santo, o auxílio de Deus para a tua vida, o consolo, aquele que conforta, aquele que orienta, aquele que guia toda a verdade, que ele venha agora na ação dele, promova dentro do seu ser um encontro genuíno com Jesus, com aquilo que você é, e que ele faça você entender isso, aquilo que você é e aquilo que Jesus pode ser em você. E que haja algo muito transformador para a tua vida, um impacto da presença de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Começa a experimentar isso agora. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Ele falou: você fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Timóteo já tinha ido lá e feito confissão por aquilo. Ele já foi lá e afirmou. Bem provável que isso foi o batismo de Timóteo. Foi naquele ato, isso, meios de graça, o batismo, a ceia, as demais disciplinas que Deus nos deu. Então, Timóteo, naquela disciplina, ele assumiu Jesus e agora o texto diz: toma posse, Timóteo. Talvez naquele momento Timóteo estava fragilizado, estava indeciso, estava começando a ter uma fé balançada, confusa, uma fé que estava sendo confrontada e de alguma forma estava perdendo a sua eficácia. Paulo vem e fala: faz boa confissão, luta por aquilo que você acredita, guerreia por aquilo que você possui, afirma aquilo que você diz ter, aquilo que você diz ser. Vamos lá, igreja. Essa é a noite do Senhor para te despertar, para que você comece a lutar, a dizer, afirmar que nele há santidade sim, que nele há mudança sim, de que sua vida vai ser sim, justificada pelo Deus que é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo.